Oi galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem, né? Então, na semana passada a gente estudou sobre a expansão marítima, né? E hoje a gente vai estudar justamente o desdobramento dessa, que é o que aconteceu depois dessa expansão marítima. Eles chegaram dentro dessas terras, chegaram na América, chegaram tanto na América do Norte, quanto na América Espanhola, quanto na América Portuguesa, que é o Brasil, né? E o que eles fizeram com esse espaço? Como foi instaurado essa colonização que se desdobrou depois no Império, que se desdobrou no período joanino, que se desdobrou num processo de escravidão muito longo que a gente teve no nosso território e na América como um todo, sabe? Então, a nossa aula de hoje a gente vai entender como funciona esse sistema colonial. Eu vou tentar dar características dos sistemas coloniais que aconteceram na América. E quando eu falo na América, eu não só falo no Brasil, mas eu também falo no México, eu falo no Peru, eu também falo nos Estados Unidos, né? E que eles tiveram características muito parecidas, foram colonizados por diferentes reinos, né, diferentes espaços, diferentes países, mas que tem como objetivo um só, que é dominar aquele espaço, explorar aquele espaço em benfeitoria da metrópole, tá? Então a nossa aula de hoje é sobre sistema colonial. Eu vou dar um geralzão só pra gente entender, porque eu não sei se vocês estão captando muito bem o que está acontecendo nesse momento. A gente teve todo aquele processo de renascimento cultural e tudo mais, e a exploração marítima foi um desdobramento desse renascimento cultural. E nesse momento o que acontece é que a gente precisa fincar o pé dentro dessas terras que a gente encontrou. E como a gente faz isso? A partir do sistema colonial. Lembrando que a gente está numa ordem agora capitalista, não é mais uma ordem feudalista, onde as práticas agrícolas e econômicas elas se instauravam apenas na Europa. A gente está querendo buscar novos espaços para poder implementar nossa mineração, nossa agricultura, nossa pecuária e etc. Então, como eu falei, a ordem aqui é capitalista, a gente tem um crescimento da burguesia, o acúmulo de capital é a ordem do momento, então a gente precisa focar nessa situação, tá bom? Como primeiro destaque, eu vou trazer a América Espanhola, tá? Por que América Espanhola? A América Espanhola, ela pega da extensão que vai desde lá de cima da Venezuela até o finalzinho, que é a Argentina. É um espaço muito grande, mas ele é conquistado aos poucos, a gente vai ver isso com o tempo. Mas eu acredito que para a prova de vocês, nesse momento, basta vocês entenderem como esse sistema colonial espanhol, que não é muito diferente do Brasil, mas que tem suas particularidades, entendeu? Então vamos lá. Quais são as características desse sistema espanhol? O extrativismo mineral do ouro e a prata, que é uma coisa que a gente falou bastante. Acúmulo de capital, é a ordem do momento, é o sistema capitalista, é o acúmulo de materiais preciosos nas suas mãos, matéria-prima. Ela praticamente é uma colônia de exploração. O que a gente está falando quando é colônia de exploração? É que num primeiro momento a gente vê esse território como apenas exploratório. Como é exploratório? O que é exploratório, professora? Você se instalar ali só para uma questão econômica, só para você explorar aquele território, entendeu? Isso é colônia de exploração. Então a gente tem sim uma colônia de exploração. Quais são os espaços que são dominados? O México, o Peru e a Bolívia, no primeiro momento. Ali a gente também tem as sociedades, né? Diferente do Brasil, na América Espanhola a gente encontra espaços de sociabilidades e muito diferente, uma estrutura muito diferente do que a gente encontra na América Portuguesa, tá bom? Como eles exploram isso? Eles vão trazer todos os espanhóis para cá para poder explorar? Não, eles utilizam da mão de obra que está ali mesmo naquele espaço, que é justamente a mão de obra indígena, mas essa mão de obra ela é utilizada de forma compulsória. Como a gente diz compulsória, é de forma escrava, né? Escravizando essa mão de obra e dominando essa população que naquele momento está naquele território que eles se intitulam deles.
A gente sabe muito bem que esse negócio de que a gente dominou, invadiu o descobrimento do Brasil já é uma coisa passada, a gente tem falado isso bastante. A historiografia, os historiadores, os pensadores têm falado disso bastante. A gente não acredita mais que esses territórios eles são conquistados ou que eles são descobertos, e sim, eles já têm uma população ali, eles não são descobertos, eles são achados. Isso é uma realidade, tá? Então a gente pensa assim, eles dominaram a América Espanhola, tá? Mas como eles vão implementar para que isso se torne vigente e que a metrópole se beneficie, a metrópole espanhola que eu digo, se beneficie desse espaço? A gente tem duas práticas que é muito forte, que é a prática da encomenda. Encomenda, o que seria? Ela seria, os colonizadores, eles poderiam utilizar dos serviços de nativos sem remuneração. Que isso? Escravidão. E o repartimento ou mita, que são ditos, eles justificam o trabalho compulsório dos indígenas a partir dessa escravidão e intitulam ainda mais uma hierarquia dentro da sociedade, que no caso eu vou falar para vocês que em cima a gente tem uma divisão social muito forte, que é os chapetones, sabe? Que são os espanhóis, vindo da Espanha, obviamente, e que se instauram ali e que eles recebem o comando da metrópole. Então a gente tem a metrópole, temos os chapetones, no meio a gente tem os crioulos, que são os brancos nascidos na América, né, na América Espanhola, e que têm privilégios econômicos, mas não tão quanto os chapetones. E por fim a gente tem a população indígena, que são essa mão de obra exploratória e que domina aquele espaço, tá bom? Então quando a gente pensa na colônia de exploração espanhola, a gente está pensando numa colônia de exploração uma colônia de exploração, não é uma colônia de povoamento, é uma colônia de exploração de mão de obra compulsória, escravocrata, tá bom? E quando eu falo escravos, eu ainda não estou falando de uma mão de obra negra escrava africana, eu estou falando de uma mão de obra indígena, tá bom? Uma mão de obra indígena. Esses indígenas, eles eram catequizados, os nomes deles eram trocados por nomes espanhóis, e eles tinham que trabalhar ou eram punidos de diversas formas. Se vocês forem procurar na internet, punição desses indígenas, a gente vê cada barbaridade tremenda. Assim como no Brasil a gente tem diferente do Brasil na América Espanhola, a gente tem uma exploração da mão de obra indígena muito maior do que a mão de obra africana. Isso se diz por conta do que? Se a gente for ver no mapa, o Brasil tem muito mais proximidade da África do que a região da América Espanhola, né? Que fica naquela costinha ali da América do Sul. Então, para eles fazerem exportar nos tumbeiros, nos navios negreiros, era muito mais difícil do que o Brasil. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a mão de obra indígena e faziam com que ela fosse a principal fonte de trabalho, de exploração deles, tá? Agora a gente vai falar também um pouquinho da América Inglesa. O que é a América Inglesa? Os Estados Unidos, gente, principalmente. Como começa essa América Inglesa? Gente, olha só, a gente precisa lembrar que, nesse momento, eu tento enfatizar muito isso pra vocês, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? A gente tem as reformas religiosas, entendeu? Então, depois das reformas religiosas, a gente teve a contra-reforma, tá? Na Inglaterra. A contra-reforma na Inglaterra fez com que muitas pessoas saíssem da Inglaterra e fossem buscar outros espaços. Por quê? A contra-reforma foi a ação da igreja sobre aquela situação. Então, a contra-reforma fez com que muitas pessoas saíssem da Inglaterra e fossem para outros espaços. Que outro espaço é esse? São as colônias inglesas. E o que são as colônias inglesas? São justamente o que é os Estados Unidos hoje, tá? Então, com
esse êxodo populacional que a gente teve, essa colônia, ela se caracteriza como uma colônia de povoamento. Ela tem caráter exploratório? Tem. Mas, principalmente, ela tem um caráter de povoamento. Isso é super importante a gente entender, tá? É diferente da América Espanhola e da América Portuguesa. A América Inglesa, ela tem um caráter de povoamento, tá bom? Então, ela tem uma defesa do crescimento, né, do espaço, tanto do espaço econômico quanto do espaço populacional. Ela tem um autogoverno, ela é diferente da América Espanhola, que tem uma dependência muito grande da metrópole. Ela se intitula, tem um autogoverno muito forte. E o êxodo rural. O que é esse êxodo rural? Agora eu vou explicar para vocês. Os Estados Unidos, ele até o momento de segregação, quando eu tô falando lá do século XX, ele é dividido entre norte e sul, tá? E isso fica muito claro porque a gente tem movimentos de negros e brancos, estados que são mais negros e são mais brancos, e que tem a colônia do norte e a colônia do sul. A colônia do norte, onde o clima ele é mais parecido com o europeu, ela se caracteriza por uma colônia mais de povoamento. Então, ela não é agrícola, elas têm pequenas propriedades, o trabalho é familiar, não é um trabalho escravo. A gente está falando de manufaturas, a gente está falando de construção naval e de pesca. Então, a gente está falando de uma colônia em crescimento, sabe? Uma colônia em expansão, uma colônia de povoamento. Ali eram as pessoas que vinham da Europa, moravam ali, entendeu? Era um espaço onde eles moravam, entenderam? Já as colônias do sul, que são colônias para próprio plantio, né? É uma colônia onde há uma agricultura muito forte, onde há o plantation. O que é o plantation? É justamente essa exploração da terra, a cultura de plantation, a cultura do algodão, a gente fala muito disso. E é uma obra escrava e essa colônia de exploração. Então, a América Inglesa é dividida entre duas partes, norte-sul e oeste. Era onde as pessoas se povoavam e moravam e tudo mais, e a outra era onde as pessoas plantavam, onde tinha mão de obra escrava. Diferente da América Espanhola, nos Estados Unidos, né? Nessa América Inglesa, a gente tem uma forte matança de índios a partir da expansão que vai acontecendo. Então, os índios eles são colocados cada vez mais para oeste e tipo uma matança de índios. Então, a mão de obra praticamente da América Inglesa que a gente vai encontrar tanto no século do século XVI, né, do XVII, é uma mão de obra escrava também. Os Estados Unidos também tem uma proximidade com a África diferente da América Espanhola, mas é justamente isso, sabe? Então, a colônia inglesa, recapitulando, é uma colônia de povoamento, ok? Isso é super importante gravar. A gente tem uma divisão nessa colônia também, como eu tinha falado para vocês. Ela tem a divisão entre colônia do sul, colônia do oeste. A principal plantação é justamente o algodão. Isso ficou muito falado, e depois vocês vão ver isso mais à frente. Porque na Inglaterra, nesse momento, a gente tem o crescimento das indústrias de tecido, de moda e etc. Então, é super importante esse algodão para esses tecidos, para essas indústrias, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a América Portuguesa, tá? Gente, o que é a América Portuguesa? Eu vou dar uma introdução, mas quando eu começar a falar sobre o sistema colonial na América Portuguesa, vocês vão entender mais como foi esse processo, ok? Então, sobre a América Portuguesa, a gente precisa entender que ela, apesar de em 1500 Pedro Álvares Cabral chegar nas terras da América Portuguesa, os historiadores consideram que só a partir de 1530 que ela realmente é povoada quando diz ela é colonizada, entendeu? Ela, assim
ela tem duas características. Ela tem a característica de colônia de exploração e a característica de colônia de povoamento, sabe? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, a América Portuguesa, ela tem como característica a de exploração e de povoamento. Num primeiro momento, ela só é vista como de exploração, mas já num segundo momento, ela já é povoada. Tanto que a gente tem muitos portugueses aqui, né? A gente tem muito... Depois, lá para o século XIX, a gente vai ver uma população portuguesa muito grande no Brasil, nos estados que são Rio de Janeiro, Bahia, onde é mais povoado, Recife. E eles primeiro vêm com o objetivo justamente de exploração, que é de procurar metais preciosos e pedra, ouro, prata, mas eles não conseguem no primeiro momento. Então, o que acontece é que a colônia, ela vira uma colônia de busca pelo pau-brasil. Depois a gente tem a presença também do açúcar, que é muito forte, da cana-de-açúcar. Então, só bem depois que eles vão conseguir achar ouro, né? Que eles vão nas minas e vão conseguir achar ouro. Mas a América Portuguesa, ela no seu início, ela tem como característica a agricultura, que é muito forte. Sobre a mão de obra, ela também no primeiro momento ela usa a mão de obra indígena. E isso é muito forte, tanto que a gente tem várias imagens da primeira missa no Brasil. A gente também tem as imagens de índio trabalhando no plantio, como eu coloquei até para vocês no slide. Se vocês forem ver depois, para vocês anotarem no caderno, tem. Então, essa colônia, ela é justamente disso. Ela vem a partir da exploração de povoamento e da exploração da agricultura, dessa questão da colônia de exportação, né? Mas no segundo momento a gente tem a questão do povoamento. Eu acho que uma coisa legal a gente lembrar é do Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas faz parte desse momento. O que é o Tratado de Tordesilhas? É um acordo feito entre Portugal e Espanha, que eles dividem a América do Sul. Se vocês forem procurar, vocês vão ver que a questão era o seguinte: a partir da linha, quem explora é a Espanha, e a partir da outra linha, quem explora é Portugal. Esse tratado, ele é feito porque a gente sabe muito bem, como eu tinha falado para vocês, a expansão marítima, ela foi feita a partir... esses países ibéricos, né, que são ali da Península Ibérica, que é Espanha e Portugal, eles se colocam porque eles começam a ter rixas, né, por poder de espaço e tudo mais. Então é lançada a expansão marítima, logo que um lança, o outro também lança, e isso é uma forma como eles vêm para poder cada um ter o direito sobre as terras. Só que logo depois esse tratado não é mais respeitado, Portugal já invade o espaço da Espanha, a Espanha já invade o espaço de Portugal, porque eles querem dominar aquele território, e essa divisão territorial só é feita bem lá na frente, lá no século XIX. Mas o que a gente tem que entender da América Portuguesa? A América Portuguesa é sim um sistema colonial que tem por característica uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento num segundo momento. No primeiro momento, uma colônia de exploração. Ela logo de cara não encontra materiais preciosos, apesar de ser o objetivo dela principal. Ela encontra, sim, para ela dominar aquele espaço, ela se utiliza da economia agrícola, ela utiliza dos plantations, né, nessa agricultura de plantation, assim como a América Inglesa também. Mas só depois que eles conseguem achar esses materiais preciosos, essas pedras, esses ouros, isso é bem lá na frente. Mas eu espero que vocês tenham entendido como funciona esse sistema colonial. O sistema colonial, ele tem por características, cada um tem as suas características próprias, como falei. A América Portuguesa tem a sua, a América Espanhola tem a sua e a América Inglesa tem a sua. Depois que acabar esse vídeo, eu espero que vocês façam os exercícios. É super importante, porque agora, depois dessa aula, a gente vai dar um tempo de história global, né? E a gente vai focar muito mais na história do Brasil, vai entender o que é essa economia,
Logo depois vem o período joanino, a gente tem um povoamento, a gente tem a independência do Brasil bem lá na frente, então eu acho super importante vocês entenderem isso. O que é América Portuguesa? Colônia de exploração? Sim, mas também é uma colônia de povoamento, entendeu? É super importante vocês entenderem isso, tá? Beijo, a gente se encontra na live.